Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do verso 14 ao verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Verso 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por este momento, ó Deus, em que nós podemos meditar na Tua Palavra e ler a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para compreender a Tua vontade para nós. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a carta de Laodiceia é a última carta de 7 cartas que o Senhor envia àquela igreja. E é interessante esta carta porque ela inicia Jesus dando um diagnóstico espiritual daquela igreja. Pensando que talvez esta igreja, essa pessoa, possa ser eu, possa ser você. Por isso que é importante que ao lermos a palavra de Deus, nós temos que orar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo neste momento, no texto em que eu estou lendo. Muito bem. Na vida cristã, existe 3 realidades, 3 temperaturas espirituais que é importante nós pensarmos. Quando nós pensamos na nossa vida espiritual, nós podemos ter um coração ardente, nós podemos ter um coração frio, mas nós também podemos ter um coração morno. E isso é muito interessante, que quando nós abrimos a palavra de Deus, e sempre baseado na palavra de Deus, nós examinamos, por exemplo, que o coração ardente é citado por 2 discípulos de Jesus que estavam a caminho de Emaús e eles se encontram com o Senhor, e quando o Senhor começa a expor a palavra de Deus para aqueles 2 discípulos, eles disseram um para o outro, em Lucas 24, verso 32, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Veja só, quando nós lemos a palavra, quando nós caminhamos com Jesus, o nosso coração se aquece, o nosso coração arde de fervor, de adoração, de louvor ao nosso Deus. Por isso que o coração ardente aqui é identificado com aquele que caminha com o Senhor, com aquele que busca fazer a vontade do Senhor, com aquele que está querendo realmente saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e viver por essa vontade. Isso é que é muito interessante. Que o coração ardente é aquele que sente a presença, ou melhor, tem a presença do Senhor, tem convicção da presença do Senhor e sabe que o Senhor quer cuidar dele, quer abençoar ele, quer mudar o seu caráter. Por isso que o coração ardente na palavra de Deus é reconhecido com aquele que anda com Jesus. Mas nós também temos aquele que é chamado coração frio. Aí nós temos Mateus capítulo 24, verso 12,
quando Jesus, falando já de uma forma escatológica, ele vai dizer: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará, ou o amor de quase todos se esfriará. É interessante que nós olharmos aqui, porque quando nós olhamos o coração frio, é um coração que ainda não teve uma comunhão com o Senhor, é um coração que ainda talvez começou a andar com o Senhor, mas no meio do caminho desistiu desta caminhada. Talvez é aquela pessoa que é aquela semente que é jogada entre as pedras e ela cresce, mas ela não tem profundidade em si mesma. Então essa pessoa acaba esfriando o seu amor por Deus diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos desafios que o mundo nos impõe. Às vezes, quando esta pessoa ela não está firme no Senhor, fatalmente o seu coração estará frio e ela não vai mais caminhar com o Senhor. Mas nós temos também um terceiro coração aqui, que é chamado coração morno. Esse coração morno é alguém que conhece a palavra de Deus, é alguém que sabe o caminho do Senhor, é alguém que por algum momento já experimentou essa caminhada com Deus, mas no processo dessa caminhada ele não está nem servindo ao Senhor, nem buscando a vontade do Senhor, e fica flertando com as coisas do mundo. Ele se diz uma pessoa cristã, ele se diz uma pessoa que é crente, ele se diz uma pessoa que anda com Jesus, mas o seu caráter, os seus atos, o seu comportamento, a sua fala, a sua vestimenta, o seu modo de viver, ele não condiz com aquilo que o Senhor tem para ele. Preste atenção no texto em questão, que é o próprio texto que nós lemos, de Apocalipse capítulo 3, o verso 16, que diz assim: assim porque você é morno e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando nós olhamos para o texto que aqui está, nós aprendemos que o que faltava na igreja de Laodiceia era fervor espiritual. A vida espiritual desta igreja era morna, apática, indiferente aos confrontos que a palavra de Deus faz à vida dela. Ela olhava a palavra, ela lia a palavra, mas aquilo não mexia com o seu coração, não fazia uma mudança na vida dela, não havia um avivamento espiritual, um despertamento para fazer a vontade do Senhor. O problema dessa igreja não era questão de infidelidade, não era questão de heresia, era a completa apatia diante dos desafios que a Bíblia nos impõe. Eram pessoas que não estavam interessadas em sair do seu mundo de conforto, sair do seu sofá, sair da sua vida confortável para enfrentar os desafios de viver uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus. Aqui nós aprendemos também que o nosso fervor, o fogo que está em nós, esse fervor, esse desejo espiritual íntimo, ele deve ser constante, porque quando ele deixa de ser constante na nossa vida, no nosso coração, nós temos um perigo muito grande de sermos enfraquecidos espiritualmente. E acaba morrendo esse amor que nós temos, esse desejo de fazer a vontade do Senhor. Aqueles churrasqueiros de plantão que aqui está, nós sabemos que o braseiro, ele tem sempre que estar mexendo para tirar cinza, para que a brasa possa ser avivada, e nós, na vida cristã, não é diferente. Temos que estar soprando a nossa vida com o Espírito Santo para que Deus possa nos mover, nos mostrar. Nós precisamos olhar para nós, examinar a nós mesmos, estarmos vigilantes com a nossa vida espiritual para que nós possamos entender que precisamos ter a luz da palavra na nossa mente e o fogo de Deus no nosso coração para que nós possamos fazer sempre a vontade do Senhor. Quando eu digo fogo, eu digo esse fervor espiritual de buscar fazer a vontade
de Deus. Mas aqui também, quando nós olhamos no diagnóstico que Jesus faz, aqui ele vai identificar que pior do que ser alguém que não conhece a palavra, pior que ser alguém que não busca fazer a vontade do Senhor, pior do que isso é aquele que é morno, é aquele que não quer fazer a vontade do Senhor, aquele que conhece o caminho, ele sabe o caminho, ele entende que o caminho de Deus é o melhor caminho, ele entende que estar dentro da vontade de Deus é o melhor caminho, ele sabe disso, mas ele não quer fazer a vontade do Senhor. Se acomodou. Algumas pessoas pensam, bom, eu tenho a salvação, já sou salvo em Jesus, então eu posso viver a minha vida tranquilamente para que no final, ou talvez quando eu ficar mais velho ou daqui a alguns anos eu possa servir ao Senhor com mais dedicação. Agora eu vou de vez em quando na igreja, eu vou seguir minha vida, vou fazer as minhas coisas, eu vou estudar, vou investir na minha formação, vou investir na minha profissão. A igreja depois. Acontece que uma pessoa que pensa assim, uma pessoa que age assim, ela deve avaliar se ela realmente tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Isso é muito importante. Essa avaliação é muito importante para que ela possa compreender qual é o lugar dela no reino de Deus, e se posicionar de tal forma que ela possa realmente sair dessa posição em que ela se encontra. A questão é que o auto-engano, às vezes acharmos que somos crentes, para muitas pessoas, a crer que é crente, mas que vive a sua vida de qualquer forma, isso é uma tragédia muito grande. E essa tragédia pode trazer consequências muito sérias para a sua vida e para a sua eternidade. Laodiceia se considerava uma igreja que era rica. Ela se considerava uma igreja rica. Mas, na verdade, o Senhor Jesus vai dizer, você é pobre e é nu, você é miserável. Né? E ele vai ele vai olhar para esta igreja e vai fazer um diagnóstico terrível desta igreja. Por isso que nós, como igreja de Jesus, devemos estar atentos para sempre fazer a vontade do Senhor e vigiar o nosso coração, a nossa vida e o nosso comportamento. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna devido à ilusão que ela alimentava a respeito de si mesma. Ela se achava uma igreja forte, ela se achava uma igreja pomposa, ela se achava uma igreja que estava no centro da vontade de Deus e, na verdade, ela estava muito longe do nosso Senhor Jesus. A igreja de Laodiceia era uma igreja de Cristo, mas em vez de dar alegria ao Senhor, ela estava provocando náuseas no Senhor. Olha só, uma igreja morna. É interessante, eu lembro quando criança, e quando a gente passava mal e teria que tomar alguma coisa que a criança comeu e precisava tirar aquilo, precisava vomitar aquilo, a minha mãe de vez em quando dava água morna para nós. E quando você bebia aquela água morna, batia no estômago e a gente colocava tudo para fora. E é interessante o diagnóstico que Jesus faz aqui. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que um crente morno é um crente que dá um péssimo testemunho. Um crente morno e que dá um péssimo testemunho, ele não só presta um desserviço à igreja do Senhor Jesus, ao reino de Jesus, como ele também impede outras pessoas de andar com Jesus. Porque eu já ouvi, você também já ouviu, muitas vezes, de pessoas que vão dizer o seguinte, se for para mim ser crente, como fulano ou beltrano, eu prefiro ficar onde eu estou. Para fazer o que ele faz, dar o testemunho que ele dá, talvez sendo um péssimo vizinho, talvez sendo um péssimo pagador, talvez você tendo comportamentos que realmente é um testemunho, né? Não é um testemunho, mas um testemunho, você está municiando com o seu mau testemunho, você está municiando as pessoas que não são crentes a se tornarem crentes. Por causa do seu testemunho, se você não tem vivido de acordo com a vontade do Senhor, ou não tem se preocupado, ou está achando que a sua vida, que não é totalmente sem compromisso com Deus, acha que é o suficiente.
Então você deve tomar cuidado. Paulo diz que nós devemos vigiar para que nós não sejamos pedra de tropeços para as outras pessoas. Amém? Em segundo lugar, Jesus, olhando e fazendo este diagnóstico que ele faz da igreja de Laodiceia, ele tem uma posição muito interessante. Ele podia acusar, ele podia condenar, ele podia baixar juízo sobre a igreja de Laodiceia. Mas é interessante porque mesmo ele sendo dono da igreja, ele podia dar ordem à igreja. Mas Jesus não dá ordem, Jesus dá conselhos. Veja só o amor de Deus e a graça de Jesus. Veja só o que o texto vai dizer. Ele vai dizer o seguinte no verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. É aqui, meus queridos irmãos, nós aprendemos que mesmo diante de um diagnóstico terrível, um diagnóstico condenatório para a igreja de Laodiceia, o nosso Senhor Jesus está disposto a dar abençoada notícia para a igreja de Laodiceia, abençoada notícia para a igreja da PIB de São Caetano, abençoada notícia para mim, Wagner, e para você que está acompanhando este culto, a você que está ouvindo esta mensagem, a você que é crente, a você que não é crente, a você que é um crente morno, a você que é um crente fervoroso. Sempre precisamos melhorar a nossa vida cristã na presença de Deus, e talvez você precise também receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E o Senhor Jesus está dando o primeiro conselho, que nós precisamos comprar ouro refinado, ouro das mãos dele, para que realmente sejamos fracos. Ora, quando ele diz que nós precisamos comprar ouro, e quando ele olha para a igreja de Laodiceia, é porque ele identifica a igreja de Laodiceia, embora ela se achasse rica, ela era pobre. Ela era pobre dos verdadeiros tesouros que Deus nos concede. Ela era uma igreja abastada, ela era uma igreja que tinha recursos financeiros, provavelmente é uma igreja que investia muito em missões, é uma igreja que pagava bem o seu pastor, era uma igreja que fazia bastante cestas básicas para abençoar a vida de muitas pessoas, era uma igreja relevante no sentido da ação social ali na sua comunidade, mas para com Deus ela era uma igreja paupérrima, uma igreja muito pobre, porque ela não buscou o verdadeiro tesouro, que é a presença de Jesus, o domínio de Jesus, o senhorio de Jesus para as suas vidas. A igreja de Laodiceia é pobre porque a maior riqueza que uma igreja ou que um indivíduo possa ter é a presença de Deus na sua vida. E a presença de Deus na sua vida traz para ele aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, domínio próprio e tantas outras coisas que o texto nos apresenta, que nós podemos desfrutar numa vida de acordo com a vontade do Senhor, sendo realmente luz para este mundo, para que as pessoas possam se achegar à presença de Deus. E muitas vezes nós não caminhamos assim. Nós não caminhamos assim porque nós não temos esse tesouro. Ninguém pode dar algo que não tem. E se nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos buscar comprar isto com a nossa vida. Quando o Senhor fala que nós devemos comprar dele, significa que nós devemos entregar no nosso coração, aceitar Jesus como Salvador e Senhor, não apenas Salvador, mas que ele seja Senhor da nossa vida, para que nós possamos receber o maior tesouro do céu, que é a palavra de Deus, a presença de Jesus, o caráter de Jesus em nossas vidas. E podendo receber assim, então, o poder, o tesouro do Evangelho, para que nós possamos compartilhar com outras pessoas a palavra do Senhor. Mas ele vai continuar também no verso seguinte, quando ele diz: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas. A roupa que Cristo oferece são as vestes de justiça e santidade.
Aquela igreja do Senhor Jesus estava nu porque ela não se vestia de santidade. Faltava santidade, mas havia muita carnalidade, havia muito partidarismo, havia muito pessoas que a própria igreja que não buscava ao Senhor, não tinha comunhão com o Senhor e carecia e precisava da presença de Deus em suas vidas para que eles pudessem, então, viver de verdade a santidade que o Senhor requer. Quando nós falamos em roupas, nós falamos também, e falamos em santidade, nós falamos também daquilo que Gálatas nos ensina sobre a armadura de Deus, para que nós possamos enfrentar as coisas deste mundo e até o nosso próprio coração caído. Nós carecemos de vestir a armadura de Deus e isso é o que faltava à igreja de Laodiceia. Talvez isso falte na sua vida e o Senhor Jesus está oferecendo a você vestes brancas de santidade, de pureza, para que você possa andar na presença do Senhor. Mas o Senhor Jesus também, meus irmãos, ele vai dizer no verso que ele oferece para nós colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa realmente ver. É interessante porque a visão que a igreja de Laodiceia tinha de si mesmo era uma visão totalmente equivocada. Tantos de nós temos uma visão totalmente equivocada daquilo que Deus quer para nós. Nós temos uma visão errada, nós temos uma visão, talvez nos achamos super crentes, talvez nos achamos pessoas capazes e somos totalmente dependentes do Senhor e sem notar que o pior cego é aquele que não quer ver. Tantas vezes nós somos confrontados com os nossos pecados, Deus aponta os nossos pecados, usando situação, usando o texto da tua palavra, usando pessoas para nos advertir, e muitas vezes nós não aceitamos. E precisa haver realmente humildade para encarar a nossa apatia espiritual, muitas vezes, para que nós possamos enxergar que nós realmente estamos cegos. E precisamos ter, então, nessa visão espiritual, discernimento da palavra de Deus. Por que nós precisamos ter discernimento, irmãos? Porque 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 nos diz: o Deus deste século, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Cristo está conclamando os crentes, meus queridos irmãos, a não confiarem nos seus recursos humanos. Ele está conclamando cada um de nós para que nós possamos nos chegar a Ele, buscar a Ele, ter discernimento espiritual. Quando o texto fala que muitas vezes o Senhor quer nos dar visão espiritual, Ele quer que nós possamos discernir aquilo que é realmente do Senhor, olhar para a nossa vida. Talvez nós estamos numa posição tranquila e talvez nós achamos que estamos na presença de Deus e, na verdade, estamos longe do Senhor. E o Senhor quer que eu e você possamos estar na presença dEle, fazendo a vontade dEle, buscando a Ele, pedindo a Ele que tenha misericórdia da nossa vida, e Ele o tem, e que a graça dele seja derramada em nós, para que nós possamos realmente ter do Senhor aquilo que Ele quer de cada um de nós. Que nós possamos, meus queridos irmãos, compreender isso. Só Cristo pode enriquecer a nossa pobreza, só Cristo pode nos vestir da nossa nudez e só Cristo pode curar a nossa cegueira. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor que tire as vendas dos nossos olhos, para que nós possamos olhar a verdade do Evangelho, a condição a qual nós nos encontramos, para que nós possamos fazer a vontade dEle. Eu tenho certeza que se há algum cristão, se há algum crente em Jesus, que por um momento está afastado, por um momento não está enxergando, pastor, é possível eu viver numa vida de tal forma que eu não esteja enxergando o meu pecado? Sim, é possível, é possível. Nós aprendemos pela palavra de Deus
Dois momentos importantes quando o Senhor diz para nós, para que o Senhor possa revelar para nós o nosso pecado oculto, para que nós possamos confessá-lo. E vocês lembram, por exemplo, também da história do rei Davi, que cometeu adultério, que cometeu assassinato, e parece que, parece não, o texto mostra que ele estava cego e estava tudo bem para ele. E quando ele é confrontado pelo profeta Natã, e parece que ele não tinha enxergado o seu pecado, e quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele cai de joelho e diz: pequei contra o Senhor. Ele confessa o seu pecado. O Senhor perdoa o seu pecado, o Senhor restaura a sua vida. Por isso, meu querido irmão, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que era um homem que buscava fazer a vontade do Senhor, que era um homem que tinha compreensão da vontade de Deus para ele, ele buscou a Deus, e buscando a Deus, ele ainda caiu em pecado. Eu e você também. Somos homens como Davi é. Somos passíveis de pecados e de andarmos longe do Senhor, mesmo que achamos que estamos perto do Senhor. E finalmente, meus queridos irmãos, o texto final, o Senhor vai dizer para nós, o verso 20 ao verso 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O verso 20. Jesus está batendo a porta. Se Jesus está batendo a porta da igreja de Laodiceia, é porque Jesus não está dentro da igreja, Jesus está de fora da igreja. E Jesus é a pessoa mais capacitada a nos chamar e fazer o diagnóstico, sabe por quê? Porque quando nós começamos a leitura desse texto, o Senhor vai dizer o seguinte: conheço você. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem é o Wagner, sem máscaras, como eu sou, Ele sabe como você é, Ele sabe da nossa luta, da nossa dificuldade, do nosso pecado, do nosso vacilo, Ele sabe tudo sobre nós. Como Pedro mesmo disse, né, em João 21, quando ele foi confrontado com as 3 perguntas se ele amava Jesus, no final ele vai dizer: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, porque Ele é Deus, então Ele sabe quem nós somos, então Ele é a pessoa mais capacitada de fazer esse diagnóstico, e Ele está dizendo aqui: eu estou fora da sua vida, eu estou fora da igreja. E muitas vezes o Senhor está fazendo isso, Ele está fazendo exatamente isso. Eis que eu estou à porta e bato, eu estou batendo na porta, esperando que você possa abrir, para que eu possa entrar com Ele, ceiar com Ele e Ele comigo. O que Jesus quer dizer com esse texto é que Ele quer ter comunhão com a igreja de Laodiceia. Ele quer ter comunhão com a primeira igreja batista de São Caetano. Ele quer ter comunhão com a tua igreja, onde você congrega. Ele quer ter comunhão na tua casa. Ele quer ter comunhão na tua família. Ele quer ter comunhão com a tua vida. E quando o Senhor Jesus diz que Ele quer sentar à mesa e ceiar, é exatamente isso. Ele quer ter intimidade com você. Você só convida para sentar à sua mesa, na sua cozinha, e para jantar com você ou para almoçar quem você ama, quem você quer bem. E é exatamente isso que o Senhor quer. O Senhor quer bem. O Senhor quer sentar não em qualquer lugar da mesa. Ele quer sentar à cabeceira da mesa. Porque a cabeceira da mesa, como dizia a minha mãe, quando eu era criança, a cabeceira da mesa senta quem paga a conta. E Jesus quer ser aquele que vai pagar a conta, aquele que vai conduzir a sua casa, aquele que vai conduzir a sua família, aquele que vai direcionar a sua vida, vai direcionar as suas finanças, vai direcionar o seu casamento, vai direcionar os seus filhos, vai direcionar a sua faculdade, vai direcionar o seu trabalho, vai direcionar a sua vocação, vai direcionar a sua vida de comunhão com Ele. Por isso que o Senhor fala: estou à porta e bato. Abra a porta para Jesus. Se você ainda não fez, faça isso. Talvez muitas áreas da sua vida você abriu as portas, mas talvez alguma área da sua vida, alguma dificuldade, algum pecado guardado, você precisa abrir esta porta para o Senhor. Deixar o Senhor entrar. Talvez o Senhor tome conta de todas as áreas da nossa vida
e às vezes nós não permitimos que o Senhor tome conta da nossa área financeira. Achamos que somos capazes de cuidar da nossa área financeira e cuidamos de tudo, fazemos como achamos devemos fazer. Entrega esta área na vida do Senhor. E o Senhor vai ensinar você como você ser abençoado e próspero com aquilo que você ganha. Permita que o Senhor possa entrar na sua vida emocional. Talvez na sua vida emocional há muitas lutas, muitas dificuldades. Talvez você tenha sofrido com ansiedade, com preocupações, com medo. Permita que o Senhor tome conta desta área também. Abra o seu coração, abra a porta do seu coração nesta área específica das suas relações, das suas emoções. Deixe o Senhor trabalhar e Ele vai tirar todo o medo, todo o temor, toda a ansiedade. Talvez a área que você precisa é a área do seu casamento, o relacionamento com o seu esposo, o relacionamento com a sua esposa. Talvez você precise entregar o seu casamento, deixar que o Senhor Jesus esteja no seu leito de casamento, para que Ele possa abençoar a sua relação, dando amor a você, dando amor à sua esposa, dando cumplicidade. Que Deus possa trabalhar na sua área de fidelidade também. Talvez você não tenha sido uma pessoa fiel a Deus, talvez você não tenha sido uma pessoa fiel à sua esposa, ao seu esposo, à sua família, aos seus pais, à igreja. Então permita que o Senhor trabalhe tantas áreas do nosso coração que às vezes nós deixamos o Senhor de fora e precisa ser entregue ao Senhor. A minha oração é que o Senhor abençoe a sua vida. A minha oração é que o Senhor derrame sobre você a tua graça e a tua misericórdia e você possa realmente abrir a porta do seu coração e permitir que o Senhor possa abrir os seus olhos, permitir que o Senhor dê vestes santas para você, permitir que o Senhor possa enriquecer você com aquilo que há de maior valor, que é a presença do teu Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe com a graça e a paz de Jesus.